E nós que aqui estamos, vamos abrir a Bíblia para o livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos lá. Leremos capítulo 11, versos 17 a 19. Nós vamos encerrar essa parte. Vamos lá. Hebreus capítulo 11, versos 17 a 19. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque em sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas de Deus, estava pronto para sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Abraão chegou a pensar que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E em certo sentido foi o que aconteceu, pois ele recebeu seu filho de volta dos mortos. Vamos orar. Nosso Deus, nós em sua presença essa noite somos gratos pela oportunidade que temos de abrir a tua palavra, de ouvir a tua voz, de também, ó Deus, ser guiado pelo Santo Espírito. Eu peço ao Senhor que possamos ter fé, possamos crer nos propósitos do Senhor. Damos graças a Ti, ó Deus, pelos personagens bíblicos, pelas situações que eles passaram, as quais são tão importantes para nós também exemplificarmos, ó Deus, as atitudes que tiveram, a fé que tiveram, para também podermos ser homens e mulheres de fé. Nós damos graças ao Senhor, agradecidos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Então, a fé que confia plenamente, falando agora sobre o sacrifício de Abraão. Já é a terceira semana que nós estamos tratando sobre esse texto e algumas coisas em respeito àqueles que não estavam aqui. Nós vamos abranger, mas vamos terminar essa parte. Nós estamos estudando o livro de Hebreus, capítulo 11, e assim como eu já expliquei para vocês em tempos passados, os hebreus, que foram destinatários desta carta, estavam passando por várias situações, por várias dificuldades, perseguições, estavam até mesmo tendo dificuldade de reunirem-se, de congregarem-se, e também tantas lições ensinadas a eles, e aprove ao Senhor, através do escritor de Hebreus, colocar exemplos de fé para aqueles irmãos que tanto estavam sofrendo na sua vida. Isso é importante para nós. Nós precisamos de exemplos de fé. Nós precisamos de pessoas que demonstrem uma fé genuína, para que também nós possamos, de alguma forma, entender que mesmo pecadores como nós somos, mesmo com as dificuldades que nós temos, nós ainda podemos vencer em Deus. Nós podemos confiar no Senhor, nos planos que Ele tem sobre nossas vidas e acreditar que, de alguma forma, tudo aquilo que Ele faz é sempre para o nosso bem. Então, nós já falamos que a fé é essencialmente confiança total em Deus. Muitos confundem fé com um simples otimismo ou pensamento positivo. Mas a fé bíblica vai muito além disso. A fé bíblica, ela é uma entrega completa. Ela não é uma crença vazia. Nós já falamos há algum tempo também que a palavra, tanto no grego quanto no hebraico, a palavra fé e a palavra fidelidade, elas são sinônimas. Então, uma pessoa não pode ter fé se ela não for fiel a Deus, e ela não pode ser fiel a Deus se ela não tem fé. É por isso que nós padecemos hoje com um cristianismo fraco, porque muitos cristãos, lamentavelmente, não buscam ser fiéis a Deus e, consequentemente, não buscam ter fé em Deus. Falamos também, meus irmãos, sobre a história de Abraão e Isaque, não só relatada em Hebreus capítulo 11, mas principalmente no capítulo 22 de Gênesis, e eu já pedi que você pudesse ler, eu espero que você tenha lido. E aqui nós temos uma das mais poderosas demonstrações de obediência de um servo de Deus.
Porque quando nós olhamos sobre a vida de Abraão, ele era um homem casado com Sara, mas ele era estéril, eles não podiam ter filhos. Já eram avançados em idade, já tinha quase 100 anos de idade. E ainda assim ele esperava em Deus que pudesse ser pai. E Deus prometeu a ele que ele seria pai de grandes nações, que ele herdaria a terra prometida e dele seriam benditas todas as famílias da terra, o que Deus cumpriu. Nós já falamos em tempos passados sobre a sua desobediência com Ismael, mas é importante destacarmos a atitude que ele teve, porque quando o texto de Hebreus que nós lemos fala aqui que Abraão chegou a pensar que se Isaac morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida, esse, vamos dizer assim, foi o pulo do gato. Essa talvez é a maior atitude de obediência que ele teve. Porque quando ele foi chamado por Deus no capítulo 22, não há em nenhum momento qualquer tipo de hesitação. Ele não questiona Deus em momento nenhum. Ele não vem de alguma forma murmurar, porque era o seu único filho, o filho da promessa. Ele simplesmente, quando recebe de Deus a ordem que ele precisava, então, sacrificar o seu filho, ele arruma as coisas e ele vai. E no percurso ele é perguntado pelo seu filho que todas as coisas estavam lá, mas que faltava o carneiro para o sacrifício. E a resposta dele foi: Deus proverá. Então, de alguma forma, o mesmo Deus que prometeu o filho, que deu o filho de maneira sobrenatural, porque ambos eram avançados em idade, era o mesmo Deus que ele cria que poderia, então, ressuscitar o seu filho, caso, em algum momento, ele realmente fosse morto pelas mãos de Abraão. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos com a vida de Abraão é que Deus não pode quebrar as suas promessas. Deus, ele prometeu tantas coisas na sua palavra, e uma delas é que vai cuidar de cada um de nós. Quando Jesus disse lá em Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? A presença de Jesus está conosco todos os dias. Nós não estamos abandonados à própria sorte nesse mundo. E quando nós tratamos no domingo sobre a soberania de Deus, mostra realmente que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive nas nossas provações, nas coisas que acontecem nas nossas vidas. Então, nós falamos que as provações são ferramentas de refinamento da nossa fé. Dissemos, meus irmãos, que Deus provou Abraão para demonstrar a profundidade da sua fé. O que ele faz muito bem hoje. Deus prova cada um de nós para que nós possamos enxergar qual é o termômetro da nossa fé. Sabe por quê? Porque palavras são vazias. Se tivessem todas as pessoas da igreja aqui, hoje, e nós perguntássemos, quantos creem em Deus, levanta a mão. Todo mundo levantava a mão. Dificilmente alguma pessoa ficaria com as mãos abaixadas. Por quê? Porque a crença em Deus, na visão de alguns, é uma obediência seletiva. O que é uma obediência seletiva? Eu obedeço aquilo que eu quero. Simples assim. Só que a obediência do servo é uma obediência completa. Não é só quando lhe é favorável, mas em todos os momentos. Porque se nós amamos a Deus e entendemos que nós somos imerecedores do seu amor e da sua graça, o que ele pede de nós é infinitamente menor do que ele faz por nós. E o que Deus pede de nós? Obediência. E não é uma obediência amedrontadora, aonde, se você não me obedecer, eu vou lançar um raio na sua cabeça. Meus irmãos, a palavra de Deus é clara em dizer que aqueles que são obedientes, eles recebem o melhor de Deus. Principalmente a sua presença, a sua paz, a sua graça. Aqueles que não obedecem, eles vão somente receber as migalhas da vida cristã, porque eles nunca conseguirão enxergar a grandiosidade de Deus. Eu falei recentemente, eu não sei se na quarta ou no domingo aí passado, que Deus ele prova os fiéis.
É por isso que muitas vezes pessoas que são fiéis a Deus, eles sofrem tanto. Porque as pessoas infiéis, eu esqueci qual o exemplo que eu dei, acho que foi torresmo na boca de banguelo, né? Não tem valor nenhum. Provação na vida de alguém infiel não faz sentido nenhum. Por quê? Porque a pessoa já é infiel. Ela vai reclamar de tudo, ela sempre vai procurar desculpas, vai procurar o seu jeito para sair das dificuldades e nunca vai olhar para Deus. Então é por isso que muitas vezes pessoas abandonam a fé e nada acontece. Talvez porque nunca conheceram a Deus verdadeiramente. Mas assim, meus irmãos, Deus ele sabe de todas as coisas. Dentro dos atributos de Deus, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Então, Deus conhece o nosso coração. Ele sabe se realmente nós somos fiéis. Nós é que não sabemos. O diabo é quem não sabe. Se nós temos uma obediência seletiva. Muitas vezes eu creio que o diabo faz conosco aquilo que ele fez com Jó. Ele vai e diz para Deus o seguinte, ó, tá vendo aquele povo ali, aquela pessoa da igreja batista? Ele só é fiel a Deus por aquilo que você deu para ele ou por aquilo que ele tem. Tira a saúde dele, ou tira aquilo que ele gosta, tira o emprego dele, tira alguma coisa dele ou dela, e você vai ver se realmente ele ama a você. Muitas foram as pessoas que tomaram o caminho da roça e nunca mais voltaram, quando as provações elas começaram a acontecer. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara em dizer e exemplificar que nós somos provados tal como um ouro é purificado, ele passa pelo calor. E as provações, elas são como o fogo que purifica a vida do servo de Deus. Falamos, meus irmãos, sobre a vida de Ezequias, que ele foi provado no momento aonde ele foi dito que ele iria morrer. Ele pediu a Deus um tempo a mais de vida, Deus concedeu, mas ele não foi sábio. Ele usou aquilo que Deus tinha permitido de uma maneira errada. E aquilo trouxe consequências não só para ele, mas também para todo o povo de Israel. Essa frase, eu achei ela muito interessante e não me canso de ler. Já é a terceira vez que lerei, eu coloquei no grupo da igreja. Deus educa seus filhos, a frase de A.W. Pink. Deus educa seus filhos gradualmente e à medida que crescem em graça, ele lhes dá tarefas mais difíceis e os faz atravessar águas mais profundas. Isso para que possam demonstrar uma fé mais firme. Não é o recruta inexperiente, mas o veterano forjado pelas provações, que é colocado na linha de frente. Portanto, não se surpreenda se Deus está permitindo que você enfrente desafios mais severos agora do que há alguns anos. E o contrário também é verdade. Se existem crentes que são crentes há muito tempo e nada acontece, alguma coisa está errada. Porque se nós somos forjados e somos provados para o nosso crescimento espiritual e para o nosso amadurecimento espiritual, se nada acontece, eu acho que a gente precisa fazer um check-up nas nossas vidas para ver se realmente tudo está correto. Não só, meus irmãos, as provações são ferramentas de refinamento da fé, mas falamos sobre a fé que abraça o impossível. Abre sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Alguém leia para nós aí, por favor. A versão NVT vai dizer o seguinte, na parte 3, no versículo 3, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Então, meus irmãos, o caráter aprovado que nós temos através das provações, elas não vêm de nenhuma outra maneira. Os crentes, muitas vezes, começam a tremer quando veem ou ouvem a palavra provação. Porque no nosso imaginário, provação é algo ruim. O que é melhor?
E aí você responde para si. O que é melhor? Estar nas provações com Deus ou estar ausente das provações sem Ele? Aí você vai dizer para mim, com Deus, né? Só que na realidade é diferente. Porque se você vai falar para os cristãos sobre provações, muitos fogem das provações como o diabo foge da cruz. E Tiago fala para os cristãos para terem as provações como motivo de toda alegria. Não é fácil. Ninguém diz que é fácil. Mas é altamente proveitoso saber que nós não estamos passando por aquilo sozinhos. É aquela história que eu falei para vocês. Se a gente pega o Vincenzo tem 3 anos? 4. Se a gente pega o Vincenzo, vamos colocar ali, ó. Não façam isso. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o Vincenzo. Vamos colocar o Vincenzo aqui nesse andar, nesse degrau aqui. Se eu chegar e falar, Vincenzo, pula. Talvez, porque ele me conhece, ele pule. Mas se talvez o Alex, que ele não conhece, chegar, Vincenzo, pula. Ele não vai pular. Por quê? Porque ele não conhece. Agora, se o Ayrton chegar para o Vincenzo e falar, Vincenzo, pula. Ele vai pular ou não vai? Ele vai. Porque ele conhece o pai dele. Ele sabe que o pai dele não vai deixar ele cair. Ele sabe que pode confiar naquela pessoa que procura o bem-estar dele em todo o tempo. E aí, você pode perguntar para o doutor Ayrton se o bem-estar do filho dele é dizer sim para todas as coisas. Porque se for, eu quero ser seu filho. Mas não é. Nós, como pais, temos que, por vezes, dizer não para os nossos filhos e usar o que a Bíblia nos fala, para que todos eles possam crescer de maneira ordenada. Mas o crente deve ser com Deus como o Vincenzo é com o Ayrton. Uma confiança plena, sem qualquer medo daquilo que Deus ele permite nas nossas vidas. Porque, meus irmãos, vamos parar e pensar o seguinte. O que de pior, qual é o máximo de pior que pode acontecer conosco? A morte. Só que para o cristão, a morte é o encontro com Jesus. É claro que nós temos medo da maneira que nós podemos morrer. Mas o que espera o cristão pós-morte é a eternidade com Deus. Então, por vezes, nós é que acabamos tirando o mérito daquilo que deveria ser importante para nós e colocando muita importância em coisas que não são tão importantes. Então, meus irmãos, Romanos capítulo 5, versos 3 e 4, eu posso ler, se você quiser abrir, eu vou ler na versão NVT. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades, pois sabemos que elas produzem perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Então, cada vez que nós passamos por provações, nós confiaremos mais em Deus. A Esther foi a última que aprendeu a nadar em casa. Sabe o que minha mãe fazia? Ela pegava, colocava as boias na Esther e jogava na piscina. No primeiro momento, dava aquele medo que ia afundar, mas depois que você pega a confiança nas boias, que elas não afundam, então você pula. Hoje a Esther não precisa, eu acho que não precisa mais de boia. Por quê? Porque ela aprendeu. Mas até ela conseguir aprender foi um processo. A primeira vez que ela pulou, com certeza, ela tinha medo. Aprender a dirigir. Não, Fernando? Não é fácil. As primeiras vezes que a gente pega o carro, a gente treme. Mas com o passar do tempo, se você pergunta para mim, eu já tenho aí os meus 25 anos de carteira de motorista. Pastor, você tem medo de dirigir? Não. Eu tenho que dirigir todo dia. É a coisa mais simples do mundo. Então, meus irmãos, tem coisas que quando nós entendemos o propósito que Deus permite nas nossas vidas, não é que se torna corriqueiro, mas quando acontece a gente sabe que do nosso lado o Senhor sempre vai estar. Ele não vai nos abandonar.
E finalmente, meus irmãos, as provações são para o nosso bem e para o bem dos outros. Isso também é importante nós entendermos. Por quê? As provações não são apenas para o nosso crescimento espiritual, mas também para servir de testemunho aos outros. Abraão se tornou um exemplo de fé, não apenas para a sua geração, mas para todas as gerações que o seguiram. Entendam isso, meus irmãos. A maneira com que nós enfrentamos as dificuldades, as provações, demonstram muito daquilo que realmente nós cremos. Mostra para as pessoas o que há nos nossos corações. Eu disse recentemente, num velório de um cristão, há sofrimento, mas não há desespero. Porque nós sabemos que é um até breve, não é um adeus. Isso nos diferencia. Nós cantamos, nós louvamos a Deus. Então, Deus, dentro do plano dele, ele aprova o Senhor levar aquela pessoa para o lar celestial. Mesmo que nós não entendamos. Mas o que é importante é que as pessoas estão olhando para nós. Você pode ser o melhor funcionário que você puder na sua empresa. Fazer as coisas certas todo o tempo. Mas faz uma coisa errada para você ver se aquilo que você fez de errado não vai ganhar um espaço ou talvez não vai ganhar notoriedade. A vida é assim. Então aquilo que nós passamos é importante para que as pessoas estejam olhando para nós nos nossos momentos de maior dificuldade. Algumas coisas que nós como família passamos, quando olhamos outras pessoas passando, nós podemos dizer com autoridade, falar, olha, nós passamos por isso, nós sabemos exatamente o que você está passando. Nós agimos dessa maneira, vimos a mão de Deus, ou nós fizemos de uma outra forma, erramos e precisamos retornar. Então faça dessa forma. Tudo aquilo que ocorre conosco são experiências para que nós também possamos testemunhar para outros. Assim como nós já falamos, o escritor de Tiago nos exorta a enxergar as provações como motivo de alegria. Ele diz que devemos considerá-las um privilégio, pois elas produzem perseverança, nos tornam íntegros e completos sem faltar nada. Um velho escritor, ele disse o seguinte: não construa o teu ninho em nenhuma árvore terrena, porque toda floresta está condenada a ser cortada. Entenderam? Não construa o teu ninho em árvores terrenas, porque toda floresta está condenada a ser cortada. Se nós firmamos a nossa vida nesse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se a nossa busca é por bens materiais, por luxo, se a nossa busca é de alguma forma por notoriedade das pessoas, nós estamos perdidos. Alguns de vocês sabem, muitos desses cantores, atrizes, atores, eram cristãos no passado. Eram pessoas que cresceram cantando na igreja. Inclusive, tem um aí que é drag queen, né, que canta, né, bastante conhecido, que cresceu cantando na igreja. Hoje se diz de mulher fazendo sucesso aí com o pessoal, mas cresceu louvando ao Senhor. Aí quem foi que errou, meus irmãos? O problema é quando o nosso coração não está naquilo que é certo. Então, o que esse velho escritor quis dizer é para que nós não colocamos a nossa confiança nas coisas passageiras desse mundo, mas nas promessas eternas de Deus. Ernesto Kraft, ele disse o seguinte: somos felizes na medida em que Deus é o nosso maior amor. Nada pode nos dar satisfação maior. Quando Deus, ele ocupa o trono dos nossos corações, quando ele é o nosso maior amor, nós encontramos plena satisfação em tudo aquilo que ele faz. Nós não precisamos de nada mais. Nós não precisamos de casamento, nós não precisamos de filhos, nós não precisamos de bens materiais, nós não precisamos de ninguém.
que nós entendemos que Deus é o nosso maior amor. Todas as demais coisas, elas são acrescentadas à medida que nós somos fiéis a Deus. Então, meus irmãos, nas provações mais intensas é que nós realmente mostramos quem nós somos. Há uns 16 anos atrás, eu preguei uma mensagem que até está num livro, Transformados à Sua Imagem. Lições de um saquinho de chá. Por quê? Se você gosta de chá, se você pega água fria e coloca ali o saquinho, nada vai acontecer. Mas se você colocar na água quente, é a única maneira de você conseguir extrair a essência do chá. As provações fazem exatamente isso nas nossas vidas. Extraem aquilo que há dentro dos nossos corações. É essa a maneira que Deus faz. Se nós não entendermos isso, a gente vai ficar rodopiando na vida cristã. Igual o cachorro quando corre atrás do rabo. É assim que muito cristão age. Então, meus irmãos, para encerrar essa noite, Abraão sabia que Deus jamais quebraria sua promessa, pois Deus pode todas as coisas, exceto mentir. Então Deus foi fiel à sua palavra e conosco não é diferente. Essas lições sobre fé é para que nós sejamos homens e mulheres de fé em um mundo incrédulo, em um mundo onde, infelizmente, boa parte dos crentes não conhecem a Deus. Nós lemos recentemente Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Se todos nós queremos fazer a vontade de Deus, não é através das contribuições financeiras, não é vindo aos cultos, não é lendo a Bíblia, não é orando em casa, é tendo fé. E todas as coisas, elas serão consequências positivas dessa vida com Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós rogamos que o Senhor, através do Espírito Santo, quebre os nossos corações. Às vezes, muitos de nós estamos simplesmente ouvindo essa palavra, mas não estamos interessados na maneira que nós devemos agir para sermos homens e mulheres de fé. As oportunidades, elas se multiplicam cada dia, mas somos nós que perdemos porque nós estamos com os olhos fechados ou talvez olhando para o nosso próprio umbigo. Então, ó Deus, quebrante o nosso coração mau, quebrante o nosso coração pecaminoso, nosso coração que vive dormindo, Senhor, muitas vezes para as oportunidades que o Senhor tem dado. Faz-nos homens e mulheres que se interessam em compreender que o único meio da nossa fé ser aumentada é através das provações. Ajuda-nos, Senhor, a servi-lo de todo o nosso coração. Faz a tua vontade nas nossas vidas, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Você que nos assiste aí pela internet, é a tua oportunidade de orar aí na sua casa com a sua família. Nós que estamos aqui, eu creio que talvez as irmãs podem dividir em 2 grupos. Hoje nós temos um bom grupo de senhoras. Os homens vão ali para trás para nós orarmos juntos também. Deus abençoe a todos.